Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje então aula 15 e a gente vai começar a estudar o conteúdo do capítulo Mudança de Base, tá? O capítulo 8 do livro. O que a gente vai fazer aqui nesse capítulo? A gente vai aprender a relacionar duas bases. Então, por exemplo, suponha que E é uma base do espaço, tá? É o espaço V3. E F é uma outra base, ok? Então a gente vai, nesse vídeo especificamente, a gente vai estudar o seguinte problema. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz para relacionar essas bases, tá? Seguinte problema. Suponha que eu tenho um vetor escrito como combinação linear da base E. Como é que eu obtenho esse vetor escrito como combinação linear da base F, tá? Só sabendo como esse vetor se escreve na base E, tá? A gente vai mostrar isso. Por que é importante esse problema? Porque conforme a gente for mais para frente no curso, vamos estudar, por exemplo, as bases ortonormais. E quando nós temos essas bases ortonormais, alguns cálculos, alguns problemas que a gente quer resolver na geometria analítica ficam mais simples com esse tipo de base, tá? Então a ideia basicamente é o quê? Às vezes a gente tem um vetor escrito em alguma base, só que nós conhecemos uma outra base do espaço que é mais simples de trabalhar, tá? Então a gente vai pegar esse vetor, tá? Que está escrito nessa base, digamos, mais complicada, e obter as suas coordenadas nessa base mais simples, tá? Então vamos lá, como a gente vai... Bom, nesse vídeo só vou definir o que é a matriz mudança de base, tá? Mas primeiro eu vou mostrar como construir ela, tá? Eu vou mostrar mostrar por que funciona. Então vamos lá, primeira coisa, vamos supor que eu tenho uma base E, cujos elementos são E1, E2, E3, e F também é uma base F1, F2, F3, tá? Então a E e F são duas bases do espaço, né, de V3. Então, ó, nós já vimos no capítulo 7, que é o capítulo em que nós definimos que é base, e nos capítulos anteriores também, né, que todo vetor escreve-se de modo único como combinação linear dos vetores E1, E2 e E3, né? Porque o E1, E2 e E3 são três vetores ali, né? Eles formam uma base. Então, em particular, o que acontece aqui? Todo vetor do espaço escreve-se como uma combinação linear de E1, E2 e E3, tá? E é de modo único. Em particular, o F1, F2 e F3 são três vetores do espaço. Então, cada um deles, nós podemos escrevê-los como combinação linear dos vetores da base E, tá? Vamos fazer isso. Vamos supor que o vetor F1 ele é da forma A11E1 mais A21E2 mais A31E3. O F2 é A12E1 mais A22E2 mais A32E3. Análogo para o F3. Ele é A13E1
E1 mais A23 E2 mais A33 E3. Então, vamos ver o que acontece quando eu pego um vetor escrito como combinação linear na base f, tá? Um vetor qualquer. Então vamos pegar U, um vetor arbitrário. Então qualquer vetor do espaço. Então digamos que o U ele é da forma x1, x2, x3 na base E. Isso significa então que as coordenadas do vetor U na base E são x1, x2, x3. Ou, analogamente, o U escreve-se de modo único, e modo único é importante, tá? Aqui, como x1, E1, mais x2, E2, mais x3, E3, tá? Ó, isso aqui, esse símbolo que a gente coloca aqui embaixo do parênteses aqui do vetor é para indicar em relação a qual base essas coordenadas dizem respeito, tá? Como f também é uma base, o vetor u escreve-se de modo único como combinação linear dos elementos da base f, tá? Ó, gente, esse vetor aqui é o vetor u e esse aqui também, tá? É o mesmo vetor. Como eu estou mudando a base em que eu estou escrevendo esse vetor, as coordenadas possivelmente mudarão, vão mudar, tá? Mas é o mesmo vetor, tá? Só está mudando a forma como nós escrevemos ele. Então vamos lá. Então isso aqui é equivalente a dizer que o vetor u ele é y1 f1 mais y2 f2 mais y3 f3. Então olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou fazer só por f1, pois os outros são análogos. Isso é o f1, né? Então aqui, ó, tem o f1 também. Então vou pegar esse f1 aqui, que está aqui, vou trocar por essa expressão que só depende de E1, E2 e E3. Mesma coisa para o F2 e F3, tá? Vou trocar o F2 por essa expressão e o F3 por essa expressão. Então lá, temos que... não. Vou chamar isso aqui de 2. Isso aqui, essas três igualdades de 1, tá? Então, comparando 1 e 2, obtemos. Então, ó. Primeiro eu vou copiar esse aqui, tá? Vou fazer isso aqui, copiar de novo aqui, ó. O U é y1 f1 mais y2 f2 mais y3 f3. Bom, o F1 aqui, ó, pintei de amarelo, tá aqui, ó. Ah, então vou trocar o F1 por A11 E1 mais A21 E2 mais A31 E3. Então é Y1 que multiplica A11 E1 mais A21 E2 mais A31 E3. Agora aqui, ó, esse F2 tá aqui, ó, vou trocar por A12 E1 mais A22 E2 mais A32 E3.
E da mesma maneira aqui, ó, o F3 eu vou trocar por essa expressão aqui, ó, essa combinação linear. A13 E1 mais A23 E2 mais A33 E3, tá? Ok? Então, vamos manipular agora então essa combinação linear aqui, tá? Vamos manipular ela. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, esse y1 está multiplicando essa combinação linear, tá? Então, a gente vai usar a regra distributiva. O y1 vai estar multiplicando essas três parcelas. Analogamente, o E2 vai multiplicar essas três parcelas e o E3 vai multiplicar isso aqui, a segunda parcela e a terceira, tá? Então, ó, o vetor U, a gente vai poder ser escrito como A11 Y1 E1 mais A21 Y1 E2 mais A31 Y1 E3 mais, agora vamos passar para essa linha aqui, ó, Y2 mais A12 vezes Y2 vezes E1 mais A22 vezes Y2 E2 mais A32 vezes Y2 E3 mais A31 Y3 E1 mais A32 Y3 E2 mais A33 Y3 E3. Continuando aqui. Bom, se você olhar nessas parcelas dessa combinação linear de U, você vai ver que aparece o E1, múltiplos do E1, né? Várias vezes. Aqui também, ó. Todo mundo aqui é múltiplo do E2. E aqui nós temos três parcelas que são múltiplas do E3, tá? Então, o que a gente vai fazer é colocar esses vetores em evidência. Então, primeiramente, vamos fazer isso com E1. Então, vai ficar A11 Y1 mais A12 Y2 mais A31 Y3. Tudo isso aí multiplica o E1. Agora, quem está multiplicando o E2 é o A21 Y1 mais A22 Y2 mais A32 Y3. Agora quem multiplica E3 é o A31 Y1, A32 Y2, A33 Y3, tá? Ah, eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu só dar uma... Aqui é A23, tá, gente? A13, A23 aqui no Y3, tá? Aqui é A13, A23. Então deixa eu conferir de novo aqui, ó. Aqui é A13. Aqui é A23. A31. Aqui é A32. Mais A33Y3.
Bom, chamamos aqui de 3. Então, ó, escrevi de novo o vetor U como combinação linear de E1, E2 e E3, tá? Mas a gente já aqui em cima no 1, no 2, eu já tinha escrito U como combinação linear de E1, E2 e E3, né? E as coordenadas são x1, x2 e x3. Então, ó, como um vetor escreve-se de modo único com a combinação linear dos elementos de uma base, quer dizer então que o número que eu fiz lá embaixo, que multiplicou E1, é x1. Então, isso aqui, ó, tá na mesma cor, é x1, que é o número que multiplica o E1. Qual é o número que multiplica o E2? É o x2. Então, isso aqui, toda essa soma aqui, é x2. E isso aqui é o x3, tá? Então, note que então x1 é A11 y1 mais A12 y2 mais A13 y3. O x2 é A21 y1 mais A22 y2 mais A23 y3. E o x3 é A31 y1 mais A32 y2 mais A33 y3, tá? Vocês que não. Então, como que as coordenadas da matriz E e da matriz F se relacionam? Dessa maneira aqui, tá? Note que x1, x2, x3 são as coordenadas do vetor U na base E, e as coordenadas y1, y2 e y3, ó, que aparecem aqui nas três linhas, são as coordenadas do vetor U na base F. Então, um negócio interessante nesse sistema aqui, que ele pode ser reescrito na forma de multiplicação de matrizes, tá? Então, ó, vamos considerar a matriz linha x1, x2, x3. Se a gente olhar para esse sistema aqui, ele vai ser exatamente a multiplicação dessa matriz aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vamos olhar essa multiplicação de matrizes. Dá para multiplicar, né? Ó, porque ó, essa aqui é uma matriz de ordem 3 por 3. E essa aqui é uma matriz de ordem 3 por 1, né? 3 linhas e uma coluna. Então o resultado aqui vai ser uma matriz 3 por 1. Então vai dar certo. Como é que a gente multiplica? Então a primeira linha vezes a primeira coluna, né? A única coluna. Vai ficar A11 y1 mais A12 y2 mais A13 y3. Que é exatamente o lado direito dessa equação aqui, ó. Tá? E isso vai ser igual a x1. Agora, segunda linha vezes a primeira coluna. Vai ficar A21 y1 mais A22 y2 mais A23 y3.
que é exatamente a segunda linha aqui, ó, desse lado direito da segunda equação. Assim por diante. Então, ó, se você olhar, nessa matriz, nós temos as coordenadas do vetor u na base E. Aqui nessa matriz, nós temos as coordenadas do vetor u na base F. E nós temos essa matriz, tá? Bom, quem que é essa matriz? Essa aqui é a matriz que nós vamos chamar de matriz mudança de base, da base E para a base F. Cuidado que a ordem é importante, tá? Matriz de E para F é diferente, vai ser uma matriz diferente da matriz mudança de base de F para E, tá? Como é que a gente vai denotar isso? Essa matriz amarela a gente vai denotar assim, a matriz mudança de base de E para F. Isso aqui, ó, são as coordenadas do vetor x na base do vetor u na base E, né? Então, e aqui, ó, essa matriz é formada pelas coordenadas do vetor u na base f, tá? Então, basicamente, a gente vai ter que saber de cabeça, assim, utilizar a fórmula que a gente vai usar bastante essa aqui, ó, tá? Qualquer vetor, note que o u, quando eu peguei lá em cima, era um vetor arbitrário, né? Então, qualquer vetor u vai satisfazer essa relação aqui, ó. O vetor u na base E, as coordenadas, né? Como é que a gente obtém ele? É fazer a matriz mudança de base vezes as coordenadas do vetor u na base f. Então, assim, o que acontece? Quando a gente tem se eu sei, por exemplo, as coordenadas do vetor u na base f, se eu quero encontrar as coordenadas desse vetor na base E, como é que a gente faz? A gente vai pegar a matriz mudança de base, vai multiplicar pelas coordenadas do vetor u escrito na forma matricial, assim, tá? Como uma matriz coluna. Fazemos essa multiplicação e o resultado vai ser uma matriz coluna cujos números que aparecerem, né, são as respectivas coordenadas do vetor u na base E, tá? Agora, importante, quem que é essa matriz que eu pintei amarela aqui? A matriz mudança de base de E para F. Como é que a gente obteve ela? Então, olha só. O A11, A21, A31. Vamos voltar lá em cima. A11, A21, A31. Ó, são os mesmos elementos, ó. Tá? Então, como é que a gente vai construir essa matriz mudança de base de E para F? Você vai pegar os elementos da F, escrever como combinação linear dos elementos da base E, igual eu fiz aqui. Aí, as coordenadas do F1 na base E vão formar a primeira coluna da matriz mudança de base. Tá? Agora, olha para a segunda combinação linear aqui, ó. A12, A22, A32. Ó, A12, A22, A32. Então, você vai pegar o segundo vetor da base F, vai escrever como combinação linear dos elementos da base E. Esses aí, os coeficientes, né, da combinação linear, né, formarão a segunda coluna da matriz mudança de base de E para F. Tá? E assim por diante. Ó. Aí o terceiro elemento, você vai lá e escreve ele como combinação linear da base E. Aí as coordenadas dessa combinação, né, os coeficientes, vão formar a terceira coluna da matriz mudança de base. Essa vai obter. Então é assim que a gente constrói a matriz mudança de base, tá? Bom, tá aqui a definição, tá? Então, é isso. Então, ó, vou fazer aqui de novo. Suponha que E é uma base. Na prática, a gente vai construir então a matriz, tá? Sem fazer aqui todo aquele processo que eu fiz explicando por que funciona.
Põe que essa aqui então é a base F, essa aqui é a base E. Importante, tá? Eu quero obter essa matriz. Como é que faz? Você vai pegar, é de E para F, então você vai pegar os elementos de F e escrever como combinação linear dos elementos da base E. Então, digamos, A11E1 mais A12E2 mais A13E3. Aí o F2, digamos que ele seja A21E1 mais A22E2 mais A23E3. Deixa eu mudar os negócios aqui, senão... A21, A31 aqui. E aqui é A12, 22, 32. E o F3 é A13E1 mais A23E2 mais A33E3. Digamos que a gente... Então, se eu quero encontrar essa matriz aqui, ó. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é isso, tá? Note que você já vai ter as coordenadas do F1, F2 e F3, tá? Nos exercícios. Próximo vídeo eu vou fazer alguns exemplos, tá? Aí como é que você constrói a matriz? Então, o difícil é fazer essa parte aqui, tá? Ó, obter essas combinações. Aí para construir a matriz, você já fez, ó. Os coeficientes aqui do F1 na base E formam a primeira coluna. Você vai pôr na coluna, tá? Não é na linha. Os coeficientes aqui da segunda combinação linear vão formar a segunda coluna. E os coeficientes da terceira combinação aqui vão formar a terceira coluna da matriz mudança de base, tá? Se eu quiser... Então é assim que faz, tá? Pega o elemento de uma base, escreve com combinação na outra e coloca na coluna, tá? Faz isso para todos os vetores. E assim a gente faz a mudança, a matriz mudança de base de E para F. E por que é importante ela? Porque ela serve para relacionar qualquer vetor escrito na base E com ele escrito na base F, tá? A partir dessa matriz a gente consegue relacionar, passar um vetor, pegar as coordenadas de um vetor em uma base e passar de forma fácil para outra base. Ok, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, já ficou até bem grandinho. E no próximo vídeo, então, eu faço exemplos com vocês. Até lá!